Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma maratona de vídeo, mais uma semana começando. E pega seu material de geografia aí. Na nossa última aula ao vivo, nós paramos na página 27. Então, hoje nós vamos continuar da página 28. Ele trouxe como título lá em cima, transnacionais na economia americana e africana. Claro que falar de África e América não é novidade para vocês, já expliquei que nesse ano o contexto todo seria esses dois continentes. Mas vamos nos atentar a essa primeira palavra que ele trouxe em destaque, transnacionais. Você sabe o que é uma transnacional? Você já deve ter ouvido a palavra multinacional, que é uma palavra sinônima, é a mesma coisa. São empresas grandes que na maioria das vezes cresceram e surgiram em países de primeiro mundo e elas acabaram implantando filiais em outros países, tá? Hoje, atualmente, uma das maiores, ou quem dirá a maior multinacional que existe é a Coca-Cola. Não tem um país nesse mundo aí que você não encontra uma filial dessa empresa. Então nós vamos falar um pouco sobre essas multinacionais, quais são as que mais existem na América e na África, como que elas se desempenham aí, tá? Vamos começar a leitura comigo e você pode ir grifando, tá? À medida que eu for lendo. Vimos até aqui que no contexto que os geógrafos denominam de meio técnico científico informacional, ou através da sigla MTCI, os espaços geográficos globalizados dos continentes americanos e africanos são cada vez mais repletos de objetos tecnológicos e científicos. Vamos pular para baixo. Essas empresas são denominadas genericamente de corporações multinacionais ou empresas transnacionais. Embora sejam termos praticamente sinônimos, muitos economistas têm apostado pelo segundo, por expressar melhor a origem nacional dessas empresas e sua atuação, que transcende ou transpõe as fronteiras nacionais. Vamos pular para baixo. As transnacionais são, portanto, empresas com atuação coordenada em mais de um país, mesmo que se valendo de operações e componentes terceirizados. Ou seja, parte considerável da produção gerada pelas transnacionais envolve fornecimento de componentes ou realização de operações por parte de terceiros. Então, aqui ele está explicando para a gente que essas empresas transnacionais, elas possuem filiais em vários países. Mesmo que lá a atividade seja terceirizada, uma outra empresa seja contratada para realizar aquela função daquela empresa, mas ela é considerada uma transnacional, tá? Parágrafo de baixo. As transnacionais operam com características culturais e econômicas de forte base nacional, o que faz grande diferença na maneira como administram seus negócios e escolhem os investimentos. Pela comparação entre transnacionais de diferentes origens, é possível constatar que a história e a cultura nacional das empresas seguem como referência para os padrões das estruturas de funcionamento interno. Então, aqui nós vemos a imagem de duas empresas. Embalagem da empresa alimentícia de sanduíches na Índia. Chicken, não sei pronunciar esse nome, gente. E a outra é um veículo fabricado no Reino Unido por transnacional de origem britânica, mas adquirida por empresa indiana em 2008 com pneus adaptados às condições das estradas brasileiras. Então aí você vê dois produtos de empresas transnacionais. Página 29. Dessa maneira, as empresas transnacionais, ao interagirem fortemente com as empresas nacionais dos países onde se instalam, servem de estímulo econômico, mas ao mesmo tempo tornam a concorrência comercial mais acirrada. Embaixo. Historicamente, as grandes empresas que passaram a atuar além das fronteiras de seus países de origem contribuíram em diversas ocasiões para a consolidação de projetos geopolíticos. Bom, se a gente pode apontar talvez um fator
positivo dessas empresas transnacionais é pelo número de empregos que ela acaba proporcionando, né? E faz a economia também se aquecer muito mais quando chega uma empresa de fora. Se a gente pode apontar um ponto negativo dessas empresas transnacionais, é porque elas acabam sendo uma forte concorrente com a empresa nacional, que já existe dentro desse país. Vou te dar um exemplo. Já que nós falamos do refrigerante no início da aula, vamos continuar falando do refrigerante. Nós sabemos que a maior transnacional que existe no mundo hoje é a Coca-Cola. E aqui no Brasil, nós temos empresas que produzem refrigerante, que é uma empresa daqui, que não veio de fora. Uai, Coroa, esses refrigerecos que a gente costuma dizer. Tem como uma empresa nacional como essa, da Uai ou da Coroa, concorrer com uma Coca-Cola? Não. A concorrência é desleal. Então aí que a gente pode apontar como um ponto negativo. Às vezes a empresa que está vindo de fora, ela tem um potencial tão grande que ela acaba engolindo essas empresas menores. Aí tô com uma coceira no nariz, que já existe dentro do Brasil, tá? Nós temos um exercício, depois você vai responder para mim, tá? Vamos para a página 30, vamos ler mais um pouco. Agora vai falar especificamente das transnacionais na América Latina, aqui na América, do México para baixo. O continente americano, considerado em seu conjunto, é palco de intensa atuação de empresas transnacionais. A maior parte delas, entretanto, concentra-se nos países mais ricos, Estados Unidos e Canadá, tanto no que diz respeito à localidade de suas sedes, quanto nas filiais de muitas empresas. Então, Estados Unidos e Canadá abriga o maior número de empresas, sejam elas a sede, a principal, de onde ela se originou, ou sejam elas as filiais, que recebeu empresas de outros países. Embaixo. Esse subcontinente, como vimos, é marcado pela industrialização tardia e parcial, que se intensificou em meados do século passado, quando apenas alguns países desenvolveram uma base industrial sólida e relativamente sofisticada. A estratégia adotada na maior parte dos casos foi a da substituição de importações e o desenvolvimento da indústria de base, como siderúrgicas, mineradoras e petroleiras. Mesmo no caso de países mais poderosos economicamente da região, como Brasil, Argentina, Chile e México, a escassa disponibilidade de capital fez com que a opção de desenvolvimento se apoiasse em grande parte na abertura dos mercados a empresas estrangeiras. Nós vimos que Estados Unidos e Canadá recebem o maior fluxo de empresas estrangeiras, mas aqui na América Latina, o foco da maior parte das empresas é Brasil, Argentina, México e Chile. Por que eles procuram países não tão ricos, né? Países em desenvolvimento, países emergentes como a gente? Aqui eles encontram uma grande quantidade de matéria-prima disponível, eles encontram um intenso mercado consumidor e principalmente mão de obra barata. As pessoas que vão trabalhar nessas empresas, elas se sujeitam a trabalhar por um salário muito menor do que lá nos Estados Unidos, por exemplo. Como consequência, na atualidade, os países latino-americanos em geral apresentam um elevado grau de dependência econômica em relação aos investimentos externos. Em razão dos baixos índices educacionais, estes países encontram muitas dificuldades para formar tecnopolos. Ainda assim, especialmente nas décadas mais recentes, empresas latino-americanas têm se tornado cada vez mais importantes no mercado mundial. Aí nós temos principalmente o que mais se destaca na América Latina são indústrias petrolíferas. Página 31. A distribuição desse potencial empresarial também é irregular. Em 2015, das 500 maiores empresas latino-americanas, muitas delas estavam diretamente associadas a aglomerações transnacionais. Aqui ele te deu o ranking das 8 maiores empresas latino-americanas. A Ambev, que é a de bebidas, a América Móvil, que é a de telecomunicações,
O Itaú, que é um banco, né, financeiro, a Petrobras, que é a nossa empresa, o Bradesco, a Vale, o Grupo Modelo e a Ecopetrol. Então essas daí são, dessa listagem, 1, 2, 3, 4, 5 são brasileiras. Nós estamos bem na fita. Mesmo com tantas empresas de grande porte, a superação pelos países latino-americanos da condição periférica na produção de ciência e tecnologia próprias e da dependência em relação ao capital internacional e às empresas estrangeiras parece distante da realidade. Mesmo a gente tendo alcançado um espaço no mercado, muitas empresas da América Latina estão se destacando, nós ainda temos uma diferença muito grande em relação aos países da América do Norte, Europa e países ricos da Ásia também. Foi isso que ele tentou deixar claro aqui pra gente, tá? Nós temos aqui também um outro exercíciozinho para vocês fazerem, tá? Então, na aula de hoje, nós ficamos por aqui. A gente volta na próxima videoaula. Beijos, até mais!